Olá, pessoal. São 17 horas e 14 minutos. Hoje é dia 11 de setembro de 2020. Agora aqui no Sudeste, depois de uma semana gelada na última semana, a gente está com um calorão danado por aqui também. E para a nossa conversa de hoje, dando continuidade aos trabalhos que iniciaram, né, com discussões, contribuições para a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, a gente teve na quarta-feira, né, a questão dos assuntos, os temas internacionais, com participação do Jorge Ávila e da Wanda Scartezinha, né, um material já gravado. E ainda nessa linha, um tema que acabou sendo muito pouco discutido, pelo menos nos nossos grupos aqui, né, que a gente tem, viu, Roberto e Ivana, foi o tema de direitos autorais. Né? Acabou ficando muito pouco explorado. E agora, né, no finalzinho aqui do prazo para consulta pública, talvez nem tanto em prazo a gente conseguir colocar maiores contribuições, mas lembrando que depois da consulta pública, independentemente dela, a gente vai seguir com os nossos trabalhos aqui, né, para tentar aprimorar o ambiente de inovação, propriedade intelectual. A gente vai aproveitar a nossa reunião de hoje aqui para trazer mais à tona o tema de direitos autorais. Bom, para nós trazermos à tona o assunto de direitos autorais, eu até vou tomar a liberdade aqui de dar uma lidinha aqui nos nossos currículos, que são bastante longos, mas a gente tem o Roberto Corrêa de Mello e a Ivana Cocrivelli, ok? Bom, o Roberto Corrêa de Mello é advogado autoralista, titular da Sociedade de Advogados Mello Advogados Associados. Em 82, fundou a Associação Brasileira de Música e Artes, da Abramo, da qual foi presidente até 2014, sendo atualmente seu diretor executivo-geral. Também é presidente da Associação Brasileira de Artes Visuais, AUTIVS, diretor da Associação Brasileira de Direitos Autorais, a BDA, membro do board do Comitê Técnico de Dramaturgia, Literatura e Audiovisual e do Comitê de Artes Gráficas e Visuais, ambos da Confederação Internacional de Sociedades de Autores e Compositores, ISAC, presidente do Comitê Nacional de Cultura e Direitos Autorais e uma série de outras coisas, inclusive não é de hoje, não é isso, Roberto? Bom, é isso aí. Já apresentando aqui, né, sem deixar a bola cair, eu vou apresentar minha amiga Ivana Cocrivelli, né, que eu tenho o prazer, viu, Ivana, de chamar de amiga, que é advogada, sócia sênior de Cocrivelli Advogados, com atuação nas áreas de direitos autorais, direitos de imagem, voz, honra, intimidade e vida privada, concorrência desleal, marcas, contratos contenciosos, direito do trabalho, inovação, patentes e desenho industrial. Foi presidente da ASP, Associação Paulista de Propriedade Intelectual, no período de 2009 a 2013, é membro da diretoria da Associação Brasileira de Direito Autoral, a BDA, e das comissões de propriedade intelectual do Instituto de Advogados de São Paulo, IASP, e da OAB São Paulo também. Então, Ivana, Roberto, mais uma vez, muito obrigado por vocês terem aceito o convite para a nossa conversa de hoje, ok? Enquanto a gente estava ainda em off, pessoal, eu estava comentando com a Ivana e com o Roberto, né, que eu recebi nos 45 minutos, assim, do segundo tempo, uma mensagem, um colega falando, não, você convidou o Roberto e a Ivana para falarem, eles têm uma opinião que é de um jeito ou de outro, tal. Falei, pessoal, não se preocupe, esse aqui é um fórum aberto. Se alguém tiver qualquer posição diferente, opinião diferente, né, e eventualmente não está aqui, a gente marca um outro encontro, a gente usa o nosso Slack, né? O importante do nosso grupo não é sair com posições, é a gente poder construir, né, ouvir diferentes opiniões, né, diferentes pontos de vista, ok? Sem mais delongas para essa parte inicial, eu vou pedir para o Roberto, viu, Roberto, para você assumir a liderança aqui daquilo que você preparou. Vamos deixar mais ou menos assim uma meia hora, mais ou menos, Roberto, para essa parte inicial. E aí, assim como foi na quarta-feira, né, Ivana, você estava aqui, se você perceber que tem um ponto assim muito importante, assim que você acha que o Roberto está deixando de falar, eu vou falar, não, eu não posso deixar de falar. A Ivana, né, que vai ser a nossa debatedora âncora aqui de hoje, vai ajudando também para a gente fazer com que isso seja uma conversa. Mas o objetivo é que depois dessa primeira meia hora, né, Roberto e Ivana, a gente tenha realmente a possibilidade de conversar com mais gente, ó. Acabou de chegar aqui minha amiga também, Renata Lisboa, também, né, especialista aí em direito de moda, uma série de outras coisas, né, que também do mundo dos direitos autorais, né, grande conhecedora. Aliás, uma coisa boa dessas nossas reuniões, viu, Roberto e Ivana, é que grande parte dos colegas que estão aqui nos ouvindo, né, eles poderiam ser palestrantes tranquilamente. Mas com vocês, Roberto de Mello. Por favor, professor Roberto. Obrigado, Henry. Obrigado pela gentileza, pelo convite. Quero agradecer você e todos que participam aqui pela honra aí da audiência de vocês e vamos debater tudo que nos interessa,
Quero cumprimentar a minha amiga Ivana Cocrivelli, quem eu conheço há largo tempo já, amiga de várias lutas, já tivemos muitos embates em favor do direito autoral. A Ivana sempre uma das mais proeminentes nessa área. Eu vou falar um pouco da questão das diferenças entre direito de autor e copyright. Na verdade, existe uma certa confusão dessas áreas. Há uma grande acepção geral de copyright, o direito de cópia, o direito de materialidade, que é um direito nascido numa esfera anglo-americana e que conglomera na esfera deles dois direitos: a propriedade industrial e o direito autoral. Para os anglo-americanos, que têm, inclusive, ratificações específicas de tratados internacionais, essas áreas guardam similitude. O que não é o caso no Brasil. Nós temos uma origem completamente diferente. Enquanto a propriedade industrial está visceralmente ligada ao copyright, sim, tem caráter formal, registrário, prazos prescricionais que estão já contemplados na lei brasileira, pipelines de registro, pipelines de defesa. O direito autoral tem uma concepção totalmente diferente. É um direito antropocêntrico, é um direito pessoal. A protetividade que se destina a este direito de autor, também denominado de propriedade intelectual dos autores, versa a proteção aos titulares e não à materialidade das suas obras. Eu bem me recordo que, na Constituição de 88, o presidente da Assembleia Nacional Constituinte era o deputado Ulisses Guimarães e o relator era o senador Bernardo Cabral. Eles tentaram, num primeiro momento, fazer uma versão, ainda que provisória, da Constituição por um grupo de notórios juristas. Salvo engano meu, eram 27 juristas do maior gabarito, e depois de um tempo, esses juristas chegaram à conclusão que eles não conseguiriam assambarcar todo o texto da Constituição. O presidente da Assembleia, o doutor Ulisses, então teve uma ideia muito própria dos líderes constitucionais. Ele disse o seguinte: que cada área emprestasse o seu conhecimento para aquilo que gostaria de ver consagrado na Carta Constitucional. No que diz respeito ao direito autoral, foi nomeado um grupo de advogados para dar sugestões ao que seriam os princípios de direito constitucional. Estava ali o João Carlos Éboli, a Vanisa Santiago, o Henry Gessen, o João Carlos Miller Chaves e eu. Nós éramos os 5 advogados. E nós entendemos que, pela própria natureza antropocêntrica desse direito, esses direitos deviam estar contemplados no artigo 5º, Direitos e Garantias Individuais da Carta Constitucional, e nós, então, redigimos os incisos 27 e 28 do artigo 5º da Carta, que diz claramente o seguinte: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissíveis aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Logo em seguida, o inciso 28 diz: são assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. Isso acabou sendo consagrado, felizmente, na Constituição, exatamente para mostrar que, diferentemente do copyright, que é um instituto claramente de materialidade de direito, este direito não. Este direito visa a protetividade dos criadores das obras intelectuais. E, assim sendo, tem características de exercício de direito completamente diferentes. E é por isso que o direito autoral vem sendo cada vez mais estruturado por força de tratados internacionais.
mais, né? Nós tivemos a Convenção de Berna, a Convenção de Genebra para os direitos autorais e tivemos a Convenção de Roma para os direitos conexos. Os Estados Unidos não ratificaram a Convenção de Roma. Fizeram pedaços, extraíram pedaços da Convenção e trataram em alguns institutos, como o Copyright Act, o Fairness in Music Act, o Digital Millennium Copyright Act. Por que os Estados Unidos criaram esses institutos? Porque eles viram que, em relação a outros países onde você tem uma protetividade autoral, o droit d'auteur, o direito de autor, eles não tinham esses direitos. Não tinham. Eles entendiam tudo como um grande copyright, um direito de cópia, como assim é até hoje nos Estados Unidos. O presidente Bill Clinton, com uma sensibilidade extrema e entendendo as questões internacionais que estavam ali sendo buscadas, criou esses atos. Por que o presidente cria esses atos? Porque o centro do direito no âmbito do copyright não é o titular. Não é. É o Estado. É o Estado que comanda a legislação. É o Estado que propõe, oferece ao parlamento americano e o parlamento adota ou não. Debate, modifica, cria e usa de todos os seus instrumentos. Então, tudo quanto disser respeito ao direito de cópia nos países anglo-americanos tem um instituto da participação do Estado, o Estado regulador, o Estado institucionalmente estabelecendo regras e diretrizes para a protetividade do direito de materialidade de cópia. Diferentemente dos estados onde não se adota o copyright como direito de autor, como é o Brasil, em que você transfere ao indivíduo e não por outra razão, isso nasce de iniciativas individuais, né, tratadas por parlamentares para confeccionar protetividades aos titulares. Eu dou um exemplo que eu acho que consegue explicar claramente a diferença entre um e outro. No direito brasileiro, a protetividade não é para a Garota de Ipanema. A protetividade é para Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Para quê? Para garantir a eles os direitos de remuneração da utilidade das obras que eles criaram. No copyright, não é isso. O direito de copyright protege a obra em si. É a obra. É a protetividade da materialidade e o direito de cópia da obra. Lá eles vão proteger o Garota de Ipanema, The Girl from Ipanema, e não o Tom Jobim e o Vinícius de Moraes e os versionistas que lá estiverem. Não por outra razão, o direito autoral não tem, para todas as finalidades, literária, dramática, dança, musical, artes visuais, tem uma total desnecessidade registrária. E os litígios que há, que são pouquíssimos litígios, pouquíssimos, você faz a prova ou a contraprova com base na anterioridade da exposição de uma determinada obra intelectual. Por isso não tem necessidade registrária. E por isso o prazo, seja da prescrição, seja da protetividade, é completamente diferente. Quando você tem um pipeline de proteção de uma marca, de uma patente, de um modelo de utilidade, de um modelo de invenção, você tem prazos definidos nas concessões dos certificados pelos respectivos institutos de propriedade industrial. Não é o caso das obras intelectuais, em que há um prazo só, que é de 70 anos, a protetividade, a vida inteira do titular originário, mais 70 anos após a morte daquele titular. Vocês veem que o direito aí é claramente pessoal. Não é um direito empresarial, é pessoal.
é a proteção daquele titular originário e dos seus herdeiros pelo prazo de 70 anos. E essa questão da prescrição, e aí complica, acontece, inclusive, para o copyright, pela exteriorização das obras. Como assim? Ora, se os Beatles fazem uma obra, aquela obra é da proteção, por exemplo, é da titularidade do John Lennon e do Paul McCartney. Pelo copyright americano, não. É quem detiver o copyright. É quem for o titular do copyright. Você tira o centro da pessoa e transfere para a materialidade da sua obra. O que muda, inclusive, os prazos de protetividade. Volta e meia, eu recebo indagações dos Estados Unidos, da Universal, da Warner, da Sony, da BMG, perguntando o seguinte: olha, nós relançamos um fonograma. Quer dizer que começa agora a nossa protetividade autoral pela lei do copyright americano, sim. Pela lei brasileira, não. Não, porque você tem claramente uma obra originária que foi objeto de uma nova fixação fonográfica, devendo ter uma autorização dos titulares originários da obra ou derivados para ela possa se fixar. E ela não tem essa protetividade ad eterno. Isso se debateu muito, inclusive nos personagens da Disney. Isso não é uma matéria... Eu vejo que o Clemente está concordando ali comigo. A gente vê isso. Isso não é uma matéria de direito autoral. Isso é uma matéria de propriedade industrial. A criação daqueles personagens para nós aqui no Brasil não tem nada a ver com direito autoral. Eles têm a ver com a protetividade do negócio, com a materialidade daquilo que se criou. Por isso que se confunde tanto. E por isso que quando alguém, principalmente autoridades governamentais, querem dar pitaco naquilo que não conhecem, eles transferem todo o pouco, parco, ou mínimo, ou nenhum conhecimento que tem de direito autoral para abraçar a propriedade industrial, misturando institutos que não se misturam pela própria incompatibilidade do centro do direito de um, que é a pessoa, o direito antropocêntrico, e o centro do direito de outro, que é o interesse do Estado de dar protetividade àquilo que se cria e que é objeto de registro. Professor Os Roberto. Estados Unidos... Pois não. Fala aí. Aproveitar aqui que a gente deu para ver assim, um fechamento desse primeiro bloco, né, sobre a questão da diferença dos direitos e tal. E quando a gente estava conversando, trocando WhatsApp, assim, para marcar essa nossa conversa, a gente estava falando, seria interessante a gente ver essa conversa no contexto agora, por exemplo, a nossa consulta pública, né? Eu sei que você tem um raciocínio a ser traçado, né, que você uma estratégia até de apresentação, mas depois eu só queria te lembrar para pegar alguns pontos que você já enxergou ali na estratégia nacional. Eu sei que vocês até já comentaram bastante ali o documento também, enviaram subsídios, né? E pudessem trazer para a gente também, porque grande parte dos colegas aqui, né, e são assim colegas do mundo de propriedade industrial, bem assim, muita patente aqui, né? Tem muita patente aqui, né? E aí direito. E por isso que eu disse, quando nós tivemos nosso primeiro papo, do que trata, para fins do direito do autor, a Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual? Nada. Nem tratará. Nada. Porque não se tem ideia do que se vai debater. Eu acho que o grupo, e interessante, quem está encarregado disso é o ministro Paulo Guedes, né, que conhece muito provavelmente o sistema anglo-americano de copyright, mas não conhece o sistema de direito autoral, nem quer saber, porque para ele é tudo uma coisa só. Tudo uma coisa só. E por isso que nós apresentamos um requerimento que nós deveremos estar encaminhando muito brevemente, a Ivana vai falar isso, dizendo que não há nenhuma menção ao direito autoral, porque não há nenhum interesse em delimitar esse direito como um direito personalíssimo aqui no Brasil, e sim de manter uma estratégia muito típica de copyright que não nos diz respeito aqui. Vai lá, Ivana.
Eu ia propor para você, Roberto, trazer para os colegas aqui as dificuldades justamente de se alinhar quando a gente enfrenta nas questões de políticas públicas, as dificuldades efetivas para se lidar com a matéria de forma uniforme, né? Até houve uma discussão no próprio âmbito da comissão da OAB sobre a questão do escopo, em se colocar ou não direito de autor dentro do escopo de propriedade intelectual. Então, assim, a nossa preocupação é no sentido da peculiaridade da produção de cultura, das indústrias criativas, desses grupos que são muito particulares por segmento, já são particulares e especializados por segmento, né? E imagina toda a gama da produção criativa ser colocada no mesmo escopo da inovação tecnológica. Então, a nossa preocupação muito grande da diluição do escopo da proteção autoral, que é a proteção do ser humano através da obra e não da obra em si, né? Quando o Roberto fez toda essa explanação, é nesse sentido, porque para nós tudo isso se tornar commodities, até mesmo na questão da OMC, da exceção cultural que é feita na hora de se administrar a gestão de commodities. Então, tem toda uma preocupação da natureza dúplice do direito autoral, que é a parte do aspecto moral, que não é transferível, não é negociável, diferente dos direitos que são negociáveis, da marca, da patente, do desenho industrial, né? Então, acho que eu só querendo ajudar nessa decodificação aí em relação ao escopo da estratégia nacional. E para nós, eu assim, tenho um pouco tenho afinidade com essa sensação do Roberto quando eu li o documento, porque assim, por mais que a gente entenda que seja interessante para o país ter uma estratégia de inovação universal e que isso seja sustentável no sentido de se pautar essas matérias dentro das universidades, dentro do ISA, isso tudo eu acho que eu e o Roberto concordamos, não é isso que a gente discorda, mas a nossa preocupação é quando faz essa uniformização do trato, se não vai se perder, se não se vai se diluir os aspectos que são muito próprios, muito particulares desse direito, que não é de fato, até ele foi colocado ontem como essa escolha da nomenclatura de propriedade intelectual, mas é muito discutível, né? Na doutrina a gente fala que são direitos intelectuais, né? Então, não é uma formalidade, não é um capricho acadêmico, mas é a ponto de dizer que a ONC teve a preocupação de fazer exceção cultural. Então, é nesse sentido que a gente não vê assim como andarmos, que até talvez vocês possam nos dar elementos para nos ajustarmos, né? Que eu tenho aprendido muito, sabe, Roberto, assistindo às reuniões de todos os colegas que são de altíssimo gabarito, de experiências muito ricas na área propriamente de inovação, propriamente de produção científica, em diversos segmentos, mas a questão é que a gente não vê muito como atrelar a discussão de uma política pública para a indústria criativa, a indústria cultural, na verdade, e no momento, inclusive, que aí eu vou, assim, apesar de ser gravado, mas é uma opinião de cidadã, dizer que no momento onde está se desmontando inteiramente a cultura. Isso. Se desmontou, desestruturou totalmente o que vocês têm na área de tecnologia, de patentes, foi desmontado na nossa área. Foi totalmente desconstruído. Então, a gente enxerga essa estratégia nacional como algo onde novamente está se mitigando, se
se aferindo um apreço menor ao direito de autor ao atrelá-lo como um apêndice de uma área tão forte, tão importante como é a área tecnológica. Exato. Então, é muito difícil duas indústrias, dois nichos tão importantes, tão fortes, porque, apesar do governo de entender que a cultura digamos assim, não é um ativo importante para o PIB brasileiro, ela é muito importante. Isso. Né? Isso. Então, para nós, a aparência que tem é de que essa estratégia, novamente, ela desqualifica a cultura e desqualifica o direito de autor. Né? Eu acho que é isso, né, Roberto? Ivana, o que você está falando é exatamente... Eu dei a configuração geral para dizer o seguinte: nós estamos num momento de desconstrução da cultura. Essa é uma ideia claramente amparada pelo governo. Eu tive momentos... Eu estou sendo muito prudente ao falar, porque nós teremos muitas interlocuções com o governo, em que nós fomos, por exemplo, falar com os ministros do Supremo, e, em seguida, o ministro Paulo Guedes dizia: nós não temos nenhum interesse nessa gente. Nós entendemos que é uma pauta diferente da nossa, que é da tecnologia, que eles chamam de propriedade intelectual, e isso não pode ser amparado pelo tribunal. Isso é muito claro. Para as autoridades que hoje estão no poder, a cultura é um ativo totalmente desimportante e que não pode merecer nenhum amparo governamental. Quando a Ivana falou da questão do direito moral, lembrem-se que, no âmbito de copyright, e por isso também que os Estados Unidos não ratificaram as convenções internacionais, não há direito moral nenhum, não existe direito moral. Isso diz respeito ao direito do autor, ao droit d'auteur, ao direito autoral. Eu me lembro, inclusive, quando eu fundei a Abramos em 1982, nós começamos pela falta de um instituto de reciprocidade formal e material. Explico a vocês. Quando os Beatles tocavam aqui no Brasil, ganhavam no Help o John Lennon e o Paul McCartney, e ganhavam os 4 Beatles mais o produtor fonográfico pelos direitos conexos. Só que em outros países, inclusive nos Estados Unidos, isso não existia. Então, pela falta de reciprocidade formal e material, nós criamos a Abramos para trazer nesse cenário principalmente os direitos conexos, que até hoje não existem nos Estados Unidos, e no Digital Millennium Copyright Act, por exemplo, no âmbito da música, estão restritos às mídias digitais, que antigamente se chamava de mídias digitais não interativas. Hoje é tudo streaming e, portanto, não tem problema nenhum. Mas é isso. Não existe execução, direitos conexos de execução pública em outras rubricas que não sejam as mídias digitais. Eu acho que nós teremos muitos problemas. Eu acho que não dá para sambarcar a propriedade industrial e o direito autoral em uma só política, até porque não há interesse nenhum nisso. Não haverá nenhum interesse. O direito autoral vai passar ao largo de qualquer iniciativa governamental. A protetividade para eles é de copyright e assim deve ser. Por isso que o manifesto que nós estamos fazendo, assinado aí por quase 50 entidades, diz exatamente isso. Não há como tratar de tudo isso num âmbito só. Por favor, entendam o que nós estamos falando. A criação, o ato de criação, é um ato individual. E, por isso, a primeira protetividade é dos titulares originários. As demais são titularidades derivadas dos editores, dos produtores, dos roteiristas, dos diretores, que é uma outra protetividade claramente conexa. Roberto? Pois não.
Roberto, só lembrar que, assim, eu estou vendo a Renata aqui, Henry, e eu acho que a Renata também poderia comentar, porque ela talvez possa ter uma visão de enxergar a possibilidade dessa comunhão, né, Renata? E nos ajudar a enxergar isso que eu estou sentindo, eu estou com esse sentimento, porque a Renata, diferente de mim e do Roberto, ela navega nas duas searas. Então, é muito mais fácil para ela enxergar os pontos de convergência. Então, eu queria muito ouvir a Renata. Abre seu microfone, Renata. Peraí, Renata tem que ser passada para co-host aqui. Perdão, Renata, desculpa. A gente estava numa configuração aqui para... Pronto. Consegue, Renata. Agora vai. Expressão corporal fala mais do que eu, Ivana. Boa tarde a todos. O que eu penso que eu poderia contribuir aqui? Eu concordo com o escopo, mas eu não concordo com o isolamento. Temos que ter em mente que o mundo mudou. E hoje a proteção do direito de autor e o reconhecimento do seu direito e a possibilidade de monetização está intrinsecamente relacionada com outras áreas. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é importante a gente destacar. Essa estratégia que a gente está comentando aqui, desculpa, ela não é uma estratégia de inovação. Esse é o primeiro ponto. Ela é uma estratégia de proteção. A estratégia de inovação é outra. Renata, só um pouquinho. Talvez seja bom você fechar a câmera, porque está super picotada a sua fala. Não sei se não, só para mim. Boa. Está verdade, vendo bem. É verdade, Ivana, eu ia fazer o comentário que a sua conexão que acho que está mais ruim, por isso que deve estar picotando. A Renata está bem. Comigo também. Minha, Ivana? Chegou a aparecer aqui. Então, desculpe, não, continua. Eu posso tirar a câmera se vocês preferirem. Não, fica. Isso. Tá. Então, nesse contexto, Ivana e Roberto, eu peço, assim, muitas desculpas para discordar desse isolamento. Porque se a gente isola o direito de autor do contexto da proteção, a gente corre o risco de deixar ele renegado de novo, porque em muitos momentos a proteção autoral ela está em segundo plano, ela está sendo tida como uma segunda opção, como de menor valia, e não acho que isso seja interessante para o sistema. Então, quando a gente integra, eu vi até aqui no chat um comentário com relação às aulas, e isso também é um ponto bem relevante, mas eu acho que a gente integra com outros direitos. A gente integra com direitos de personalidade de uma maneira muito mais efetiva. Com certeza. Certeza. Isso. Então, quer continuar? Eu posso calar, que o Henry está me olhando meio... Não, eu concordo, mas não, Renata, não é isso não é o contrário, nós não temos nenhum interesse em que isso seja um ponto omisso, muito ao contrário. O que se busca é ressaltar que precisa ser objeto de uma atenção especial, ou seja, não dá para embutir tudo numa latinha só. E você tem absoluta razão quando você diz que tem muito a ver com o direito de personalidade, porque eu digo que o conjunto da obra integra o patrimônio pessoal daquele instituto. É isso. Perfeito. Mas quando a gente coloca esse direito num contexto um pouco mais amplo, né? E aí... Desculpa. Renata, vamos ver se a gente consegue entender os seus argumentos, a sua linha de raciocínio. E aí a gente vê no que a gente converge ou não, porque eu acho importante entender, novamente eu reforço, porque a Renata transita nos dois segmentos, então eu julgo ela com competência para poder nos fazer diretrizes e talvez nos ajudar a
perder esse preconceito, essa preconcepção e esse receio, porque nós nada mais, nada menos somos gatos. Nós, todos os problemas que nós vemos sofrendo no direito de autor, a gente pode ficar... Então, Renata, por favor, então, coloque aí para com a minha forma de falar e não me tome... os colegas. Não me tome como agressiva, tá? Muito embora você seja agressiva, né, Renata? Eu não queria dizer isso, mas, né? Tô brincando. Tô brincando. Estou me esforçando aqui para discordar com todo jeitinho, porque a Ivana mora no meu coração. Eu não queria discordar, mas eu preciso. Então... Não, mas na verdade eu acho que não está discordando. Eu só vou ajudar um pouco no processo aqui. Eu não sou especialista, né, em direitos autorais, longe disso, mas eu vou dar um exemplo bom de como as coisas funcionam bem em conjunto. Olha só, grande parte dos nossos colegas de universidade, de empresa, diz aquilo, provavelmente pela primeira vez escuta alguém como o Roberto, como a Ivana, falando de um tema que normalmente passa ao largo. E os dois casos, tanto no mundo dos direitos autorais quanto de propriedade industrial, de forma geral, eles, no Brasil, eles sofrem do mesmo problema, que é a falta de cultura que nós temos, falta de conhecimento. E nesses pontos nós trabalhamos com esses mesmos atores para uma visão mais ampla de capacitação integrada das coisas. Eu imagino que é mais ou menos o que a Renata vinha falando, né? Que é tratar as coisas de forma junta não vai enfraquecer, muito pelo contrário, pode até fortalecer, inclusive o outro lado. Uma coisa curiosa é que grande parte do pessoal da área de economia mais criativa, às vezes tem preconceito contra a patente também. Na verdade, né? Por que o preconceito? Porque não conhece, né? E do outro lado, a mesma coisa. Eu acho que não é só porque não conhece, é exatamente o que a Ivana colocou. É o medo, é o temor de ter a sua expressão, porque isso é muito, muito importante para o autor. A proteção, às vezes, assim, a gente costuma dizer que o direito de autor protege mais do que a obra, protege o espírito do seu criador, o espírito do autor. E parece que é uma coisa meio assim, desconectada ou romântica, e não é. Isso é a pura realidade. Então, o autor, quando ele cria uma obra, ele imprime todo o seu sentimento, toda a sua observação crítica, todo o seu ser naquele material que vai ser disponibilizado para a sociedade. Agora, o ponto que eu vejo de necessária convergência, porque eu acho que a gente está vivendo, eu estava até lendo para estar aqui com vocês, eu estava dando uma lida exatamente nesse tema, a gente está vivendo quase que voltando os dramas de Gutenberg, né? Então, assim, porque a gente está novamente numa nova forma de expressão, numa nova forma de fixação, numa nova forma de reconhecimento da personalidade impressa no material. Que, se a gente for reduzir ou simplificar, é disso que a gente está falando. Então, quando a gente insere nesse contexto, a gente passa a ter, por exemplo, os designers, eu estou vendo aqui a Luciana, com o reconhecimento do seu duplo trabalho, do trabalho funcional e do trabalho artístico que é impresso num determinado produto. A gente começa a ver, por exemplo, quem está trabalhando com desenvolvimento de aplicativos, que aquela concepção visual que é ali tratada é mais do que simples ferramenta. E aí eu acho que a gente tem chance de ampliar a percepção de valor desse trabalho. E agora, a gente também tem que desconstruir o preconceito que tanto a sociedade tem, como o artista também tem. Em qual ponto que eu acho que isso é muito presente? É que o acadêmico, ele não quer ser artista, porque ele carrega um estigma de que o artista seria aquele que violaria as regras sociais. E o artista não quer ser acadêmico, ele não quer estar enquadrado na formalidade. Então, quando a gente une essa discussão, eu acho que a gente tem um retorno muito, muito salutar e saudável para
para a sociedade como um todo. Então, você começa a ter o software, uma parte do software é racional. Eu vi aqui alguém, eu não consegui ler, mas eu vi que apareceu um software, eu lembrei. Uma parte do software, sim, é lógica, mas uma outra é totalmente impressão exatamente do espírito humano. Em todos, não. Em todos, não. Mas em alguns, sim? Sim, em alguns, sim. Em alguns, é a percepção e a visão da sociedade, a forma crítica que ele quer se expor, que ele faz por meio daquela tecnologia existente. Então, eu acho que... Pode falar. Não. Perdão, Renata, você podia completar só sim, isso, depois eu queria fazer uma pergunta. Eu acho que é esse ponto, Ivana e Roberto, que me parece que justifica a presença do direito de autor e enobrece. Porque você imagina a gente fazer uma ampla divulgação, uma ampla conscientização e formação e deixar o direito de autor fora disso. Qual o prejuízo? Qual o tamanho desse prejuízo? Então, não foi disso, Renata. Com todo respeito, não foi disso que eu tratei. Eu tratei de outro assunto, né? Eu falei muito ao contrário, que nós precisamos fazer com que se entenda que é uma área diferente e que merece protetividade diferente. Quando a gente elaborou a Lei 9.610, que foi sancionada pelo presidente Fernando Henrique em 1998, no mesmo dia do sancionamento, foi aprovada a Lei 9.611, que é a Lei do Software. Ou seja, são áreas totalmente diversas. Você tem uma área de direito autoral antropocêntrico, você tem uma área de software totalmente peculiar e você tem leis específicas de propriedade industrial. Um dos grandes sonhos que o governo tinha, é impressionante, o desconhecimento, era criar uma central de dados das obras intelectuais para buscar autorizações governamentais para uso. É o mesmo conceito do Estado de copyright, detentor do mando, tentando fazer a mesma protetividade, como se possível fosse em algo pessoal. Hoje, no Brasil, nós temos um dos melhores acervos do mundo, nós temos cerca de 15 milhões, 14 milhões e 800 mil obras documentadas na base de dados e cerca de 12 milhões e meio de fonogramas na base documentada. E os killsheets de televisão chegam aos milhares, o que é do exterior vem de lá para cá como simples importação, e aquilo que é feito no Brasil como audiovisual, seja o audiovisual de um filme, seja o audiovisual de uma novela, de um espetáculo, guarda tipicidades brasileiras, onde nós conseguimos, pela primeira vez, ter também direitos conexos de todos os partícipes. E eu me lembro faz uns 9 anos, eu tive numa reunião da OMP, em que o presidente da sessão perguntou: quem aqui tem documentação de conexo em audiovisual? E eu levantei a mão, imaginando que todos levantariam a mão. Só eu levantei a mão. Falei: de onde você é? Eu falei: eu sou do Brasil. E como é que vocês criaram isso? Falei: trabalhando. A gente, municiado de tudo quanto já temos autoral descrito nos killsheets, a gente complementa com informações, inclusive de minutagem, daquilo que é a fixação fonográfica de cada um desses produtos ali executados. O que eu estou querendo dizer com isso, Renata? Que você não mistura água com uísque. Quer dizer, tem gente que mistura, eu não misturo. A água é água, uísque é uísque. Tem legislação para direito autoral, e tem legislação para propriedade industrial, e tem legislação para software. Nós não queremos que isso fique extirpado, não. Não. Nós queremos manter uma legislação adequada, que foi criada ao longo de muito tempo, sem intervenção estatal, para que nós consigamos manter uma integridade do direito brasileiro no que diz respeito ao direito autoral. Eu super concordo, eu acho que não devo ter me expressado bem, mas o ponto que eu acho que está faltando aí dessa conexão
O que eu quis dizer é que são diversos direitos que estão nessa proposta da Estratégia Nacional expostos ou agrupados para que sejam desenvolvidos simultaneamente. Então, quando você está falando, quando inclui cultivar, na verdade, não está dizendo que cultivar é a mesma proteção de patente. Não, não é isso. É que cultivar também vai estar dentro da estratégia de desenvolvimento. Então, me parece que tem mais força o direito de autor tá fazendo as suas interlocuções, porque isso ele tem que fazer o tempo todo para existir. Sim, todo dia. Isso, do que ele está excluído, entendeu? Então, mas, Renata, ele não está excluído à toa. Ele está excluído intencionalmente. É para excluir. Disso a gente tem absoluta certeza. Eu falei com os interlocutores disso. Eles falaram, nós não temos nenhum interesse no direito autoral. Nenhum. Nós entendemos que são áreas marginais que não devem estar amparados na Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual. Isso eles me disseram. Não fomos nós que objetivamos esse tipo de ponto. Nós nunca quisemos estar fora. Só fazer acho, um comentário geral meio de conciliação das coisas, né? Que é o seguinte, né? Então, dentro da estratégia... Perdão, viu, Vânia, que eu já estou levantando a mão há 5 minutos aqui antes, então eu vou me dar o direito de usar a palavra agora, tá? Assim, mas talvez a questão de propor um novo eixo específico para direitos autorais, tal, acho que é muito interessante mesmo, né? Sim. E volto a dizer, né? A possibilidade que nós temos aqui hoje de estar cheio de gente do mundo da tecnologia conversando sobre direitos autorais, até mesmo porque a gente conseguiu juntar as coisas, né? E aí e até a crítica que tem da própria estratégia de propriedade intelectual é que como que a gente vai falar propriedade intelectual, ou mesmo direitos autorais, sem falar de desenvolvimento, né, econômico, social, da indústria, assim por diante, que faz parte de um todo maior. Mas, de qualquer forma, eu só queria fazer na verdade, eu vou ter um ponto dos direitos autorais que todos tocaram, e aí eu vou me usar na minha condição de leigo na área. Eu gostei quando a Renata falou o seguinte, o direito autoral é como se fosse, assim, o espírito do criador, a alma que ele coloca, né, Renata? E aí, quando você me falou disso, eu lembrei aquela expressão que fala, então, só que aí o criador, ele vendeu sua alma para o outro. E aí, o que acontece, né? Quando você pega e fala, olha, eu sou autor de um livro, sou autor, eu tenho todos os meus direitos morais inalienáveis, está ali na nossa lei, inclusive. Só que aí eu pego e vendo os meus direitos autorais para uma editora, por exemplo, né? Aí vem aquela história, eu vou pedir para vocês, são especialistas da área, me ajudar a entender exatamente, né? Como que esse direito que agora passa a ser independente do autor que ele vendeu, né? Não passa, Henri, não passa. E o que ele vendeu, Roberto? Não existe. Ele faz uma licença. Essa licença não desloca o direito, ele continua com o mesmo direito. Vamos supor que você tenha, por exemplo, uma obra em que você cede todos os seus direitos para uma editora, certo? Sim. No caso da obra musical, não vale, não tem valor jurídico. Continua o direito na mão do titular e é a protetividade que se busca é que se mantenha dessa forma. Se ele cedeu, recebeu dinheiro por tudo isso, não vale. Ele continua recebendo na proporção somente da edição. A edição que era 50% para o editor, 50% para o autor, hoje está em torno de 22% para o editor, 78% para o autor. Portanto, não tem essa seção. Na verdade, são dois direitos distintos, que têm tratamentos jurídicos distintos. Esse é o ponto. Não, o material e o moral, você está falando, é isso? Exatamente. Não, eu estou falando do patrimonial. Não, então, mas o do moral, ele não é negociável. É dele, ponto. Sim, é dele, ponto. Então, quando eu digo que imprime, ele continua tendo total domínio sobre aquilo. Quando você diz que ele licencia para um terceiro, que eu fui ler aqui um comentário do chat, quando você diz que ele licencia para um terceiro, na verdade é uma transação que pode ser temporária ou não, dependendo dos termos que negocia, mas ele está fazendo uma opção. Ele continua recebendo a integralidade. A opção que eu estou dizendo, ele está fazendo uma opção de trocar a divulgação,
a múltipla edição, a fixação em múltiplas plataformas por dinheiro. Isso é muito claro. Isso não tem problema. Ele continua recebendo igual. Renata, é que, não, Roberto, é que na música existem... É que na música é bem particular. Acontece que tem várias decisões que anularam os contratos de cessão global. Exatamente. Tom Gilberto, Caetano. Sim, mas eu tô foi anulado porque é proibida a cessão global. Isso. Então, nesse sentido. Porque... Sim, não que não possa ter sessão. Acho que é isso que o Roberto é isso que eu estou tentando em explicar. Pessoa, corpo e alma. Então, mas eu tô colocando, primeiro eu estou colocando num conceito mais amplo. E na música, uma vez regularizada a forma, uma vez regularizada a mídia, você tem o direito de também ceder, de licenciar e de receber por aquilo daquela pessoa por um X tempo, ou receber uma volta inicial. Não é, Renata. Não é assim. É isso que eu estou tentando explicar. Vamos supor que você tem... Deixa eu te explicar como é. Que você tenha recebido um valor X por licenciamento que seja da vida inteira. Isso não entra na chave de partição. Não entra. Ele continua recebendo normalmente o mesmo direito. O mesmo direito. Ou seja, ele não transferiu para ninguém, continua com ele. Execução pública. Não, a execução pública, porque... Em relação à execução pública. Exatamente. Com relação à execução pública, é um outro direito. Não, para os direitos de reprodução também. Sim. Não, porque se ele resolve trocar por exemplo, de gravadora, ele não tem esse direito de trocar para aquela mídia específica. Então, ele não está com esse direito tão livre e desimpedido assim. Eu acho que nós estamos falando de assuntos totalmente diferentes. Deixa eu explicar para vocês como funciona. E não é só execução pública. Para execução pública, para mídias digitais, para direitos de reprodução, para direitos fonomecânicos, para direitos digitais, para direitos de marketing, continua tudo igual. A posição que assume o eventual cessionário, se bem que nem isso existe mais hoje, mas que existia, não muda. O titular originário continua ganhando igual. O que vai ganhar aquele cessionário é uma parte daquilo que foi objeto da negociação. Não importa quanto ele investiu. Ele investiu 1 milhão ou ele investiu 10 mil reais, o titular vai continuar ganhando a mesma coisa que sempre ganhou. Não altera nada. Não, olha em relação à comercialização do fonograma, porque são direitos que o cessionário não substitui o autor. É nesse sentido que ele está explicando. Não, eu entendo. O que eu estou querendo colocar, e aí é uma perspectiva um pouco mais rasa para poder fazer com que ela se comunique com os demais assuntos e temas, e a proposta que, na minha visão, é a proposta da estratégia, é o seguinte: primeiro, isso tudo a gente está falando de segmentos do mesmo direito. A gente está compartimentando os direitos. E, por óbvio, a exclusividade ela envolve uma série de outros direitos que a gente nem está falando aqui. Então, não estou querendo entrar em direito por direito. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: primeiro, que excluir e não construir em conjunto, eu vi até colocou assim, de uma forma coletiva, eu não vejo como tendo benefício. Qual é o benefício de não construir no coletivo? Esse é o primeiro ponto. Porque isso é um aspecto. O outro aspecto é estar no mesmo âmbito de uma estratégia de propriedade intelectual, de difusão e fortalecimento do direito, pode agregar muito para o direito de autor também. Por que pode agregar muito para o direito de autor também? Hoje a gente vê que o direito de autor tem uma série de ações que são reconhecidas, ações que eu digo procedimentos, enfim, iniciativas, que vêm sendo reconhecidas pelas partes, mas que não têm nenhum suporte legal, começa por aí. Então, se você vai começar a falar sobre o assunto, incluir o assunto como um tema relevante, a discussão, a conscientização e a reivindicação dos direitos muda por completo. E aí a gente começa a mudar como mudou, muitos outros vêm mudando ao longo do tempo. Eu não estou conseguindo perceber o prejuízo dessa interlocução
considerando que estamos num momento social de absoluta multidisciplinariedade em todos os ramos do direito e em todos os ramos da sociedade como um todo. Até se a gente não falar só de direito, a gente consegue fazer essa interlocução com diversas áreas de atuação de uma maneira muito mais eficiente do que se teve. Então, assim, eu não vejo o prejuízo em compor, em estar junto, em seguir. E é isso que eles... Posso falar agora, Henry? Estava esperando. Pode sim. Ivana, por favor. Porque eu penso o seguinte, Renata, que a questão é que nós estamos digamos que nós temos uma perspectiva que é o ideal e temos o contexto político atual, que não dá para fazer de conta que ele não existe. Isso. Então, essa característica do contexto atual, de todas as ações desconstrutoras que nós estamos acompanhando, é que nos faz crer que a estratégia não tem por interesse contemplar a indústria criativa, a indústria cultural de direito de autor. Por outro lado, eu acho que, assim, no mundo ideal, até para o grupo como esse, eu vou fazer uma observação. Olha quantas pessoas estão aqui hoje e o tamanho dos grupos que são geralmente para discutir a estratégia nacional. Nós não temos 20 pessoas, nós fazíamos reuniões com 44 pessoas, 60 e poucas pessoas. Então, assim, não dá para fazer de conta, Renata, que há uma desconexão dessa matéria nessa estratégia. Isso. Até pela falta de experiência das pessoas em relação a isso. O desejo, eu tenho super desejo de criar a política do desenvolvimento da cultura sobre essa matéria. Mas as pessoas não têm interesse. Por que não têm interesse? Porque não exercitam isso. Você imagina o esforço que eu estou fazendo para eu acompanhar esse grupo, porque não é meu métier. Então, eu estou fazendo, até em respeito a você e o Henry, porque é assim, muito bonito o corpo de cidadania. E é nesse espírito que eu quero. Mas não é todo mundo que se permite a ouvir sobre o direito de autor, porque não é o métier. Então, eu vejo que o ambiente não é favorável. Mas, assim, não vamos pleitear a falta de acolhida, que é o contexto, nos faz identificar isso, que a gente não pode ser ingênuo. Então, querer que isso se desenvolva, eu sou a primeira a estar na sua fileira, nos projetos que você quiser encabeçar, para ajudar na difusão. Imagino que o Roberto também, porque as sociedades de gestão, o papel delas é ajudar nessa difusão. Exatamente. Porque através dessa força das sociedades é que se transformam leis. Isso. Por exemplo, questões práticas. Por que nós não aderimos aos tratados de internet? Interessa ou não interessa aderir? Foi uma questão política daquele momento. O tratado agora, que tem esse novo, que é o Pequim, né? Para interpretação e obras audiovisuais. Então, nós temos questões práticas que o governo não está... E não é esse governo que eu não estou sendo uma pessoa anti o governo Bolsonaro, não é nada disso. Mas os governos não vêm dando atenção à cultura. E é uma questão de escolhas. Ivana, a gente precisa gritar muito para que a estratégia contemple a cultura. É nesse sentido que a gente está querendo dizer, entende? Ninguém ela tem vai passar interesse. um largo. Ninguém tem interesse em que nós fiquemos totalmente estranhos a esse universo. Não é isso. É que nós não podemos ser ingênuos. Não é. E a Ivana colocou muito bem. Isso não é deste governo, não. O último governo que se preocupou com a cultura foi o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, que dava um papel
de protagonismo enorme para a cultura, para a literatura, para a música, para a dramaturgia, para as artes visuais. Nos ajudou muito, sempre. Eu me lembro que toda vez que nós procurávamos o presidente ou o vice-presidente, o Marco Antônio Marcelo, eles tinham absoluto interesse em buscar normas protetivas. Nós não podemos ser ingênuos. A Ivana colocou muito bem. Não é isso. O cenário é o contrário. Nós temos que mostrar que nós estamos sendo alijados e que precisamos participar da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual com dignidade. Um dos participantes aqui estava me falando do Paulinho Vanzolini, meu querido amigo, que já se foi. A Fernanda Vanzolini é minha amiga, falei com ela a semana passada sobre a obra do Paulinho. O Paulo Vanzolini personifica exatamente essa questão de que nada supera uma grande canção. E uma grande canção ou uma grande obra literária não é o objeto desses governos que se sucederam. Nós vimos muita coisa ruim, que nós não queremos ver mais. Então, quem está do lado da gente é sempre o Poder Judiciário. Esse não se furta de estar com a gente. Sempre. Então, mas o meu ponto é, não sejamos ingênuos, tampouco céticos. Então, quando a gente se coloca que, por conta do que já aconteceu, não dá oportunidade de se construir um movimento diferente. Olha só, se você for pensar, Ivana, a gente tem aqui 17, né? Enfim, vamos botar os 21 que estão aqui, 21 participantes. E eu tenho certeza que muitos dos que estão aqui estão vindo porque têm interesse e não sabem nem onde buscar informação. Estão tendo o primeiro contato agora. Eu tenho certeza de que esses daqui serão multiplicadores, sim. Agora, se eu começo a achar que não, então... Sabe? Não, só o comentário... Acho que o Clemente quer falar. O Clemente já tinha levantado a mão, depois eu vou prestar uma interferência aqui também. Só trazendo um pouco aqui, eu concordo bastante com a Renata e não é da minha área de formação de direito autoral, mas só para abrir um pouco o coração, eu concordo integralmente com a fala que a Ivana levantou, que a gente não pode ser ingênuo ao ver quais que são as estratégias, tudo, porque tudo que a gente faz é político, tudo tem uma agenda. Uhum. E a gente lá na parte que eu mexo mais, que é patente, propriedade intelectual, a gente diversas vezes fala que a gente tem as estratégias de inovação que deveriam estar dentro, a gente não é consultado. Então, eu concordo que existe uma agenda e eu concordo que isso não é algo para a gente aceitar de qualquer jeito. Mas a Renata levantou uma fala que eu achei bem interessante, que é do mesmo jeito que a gente não pode ser ingênuo, não ser cético, né? Estou repetindo aqui, mas acreditando, porque o pessoal entende direito autoral. Eu que não vou roubar a fala. Não, mas só o comentário geral aqui que eu gostaria de fazer é o seguinte, né? Independentemente da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, e a consulta pública, inclusive, né, se encerra com prazo de 2 semanas estendida nesse domingo agora, existe uma coisa que nós não precisamos esperar que alguém faça alguma coisa. O que a gente está fazendo aqui é exatamente um retrato vivo disso, não é isso, Roberto? É isso. Trazer para a discussão, juntar as partes, né, e que, estou olhando aqui, né, para o meu relógio, aqui, 18 horas e 17 minutos, tem muitas perguntas que eu tenho certeza que outros colegas aqui, acho que se a Shirley estivesse aqui, ela deveria estar falando, eu queria que vocês desse um exemplo de como fica a aula que um professor cede para a sua universidade, né, ou para a sua faculdade. Ele cedeu ali, não é isso? Mas aí, pelo que eu entendo, assim, ele cedeu, mas se ele quiser falar, olha, decedeu, foi demitido, falar, olha, eu não me sinto... Não erre. Mas eu preciso... As minhas aulas... Existem duas áreas em que o direito autoral antropocêntrico não prevalece nunca. Olha só, é a educação e o jornalismo. Tudo quanto diga respeito à educação e jornalismo
você tem um direito de cópia livre. O autor não pode reivindicar nada. Tudo que isso está na Lei de Direitos Autorais e é a famosa regra dos 3 passos. Você não pode criar nenhum direito que minimize a capacidade do autor e não pode obstaculizar a legislação interna naquilo que ela extrair. O que for educação e o que for jornalismo, você não tem essa protetividade, salvo se for alterado o contexto. É isso, Ivana? Mas, por outro lado... Pode falar. Fala, Ivana. Eu ia dizer que a obra do empregado, o professor empregado, é uma regência pela questão da obra de encomenda. Então, assim, por mais que a gente não tenha um regime expresso na lei, né? Então, ele está trabalhando sob o escopo da CLT, por exemplo, ou do regime estatutário, que o escopo da atividade profissional dele é para gerar essas obras. Perfeito. Então, essas obras já têm mas uma aí seção... tem uma discussão que eu acho muito, muito rica, que é a seguinte. Primeiro do tempo. E aí vamos fazer uma interlocução com outros direitos. Primeiro é com relação ao prazo. Qual é o prazo que aquele conteúdo vai continuar sendo útil e, portanto, não vai denigrir o próprio professor a sua reprodução por ter prazo determinado? Esse é um ponto. E o outro ponto, que eu acho também muito, muito válido da gente discutir aqui, e eu acho que é até sensível, eu sinceramente não tenho a resposta, é o seguinte: eu, enquanto professora, eu tenho liberdade de cátedra, certo? Então, eu em tese, estou me vinculando a uma instituição que comunga dos mesmos princípios educacionais que eu. Uma vez que, mesmo sendo uma obra sob encomenda, uma vez que a minha atividade ela é uma atividade continuada, porque o grande problema do EAD é isso aí, é a reprodução sem ter reconhecimento da continuidade da obra. Porque quando eu vou lá e falo para 5 alunos, é uma coisa, quando eu vou lá na semana seguinte e falo para 10, eu não falo mesmo, e assim vai. Então, eu tenho sempre uma adequação social e temporal daquele discurso. Esse é um outro aspecto. E, por fim, eu tenho vários aqui, mas eu vou trazer só esses 3. Vão ser reguladas pelo contrato. E vão ser reguladas pelo contrato com a ressalva de que não atinjam o direito moral e de personalidade. Ser reguladas pelo contrato. Porque essa lei é mais um regime típico, né? Sobre... Eu não ouvi o que picotou para mim, Renata. Eu tenho que melhor desligar o vídeo. vídeo. Com a ressalva... Eu ressalvo. Ivana, melhor você falou com a ressalva e picotou para mim. Ivana, desliga o seu vídeo. Melhor. Eu desligo. Eu desliguei. Isso. Você falou assim, com a ressalva... Com a ressalva de que esse uso não denigra os direitos morais daquele professor. Mesmo sendo obra sob encomenda. Eu faço uma obra sob encomenda e aquilo ali deixou de ser atual, ou aquilo ali está sendo usado em conjunto com outros que eu não compactuo, porque a gente faz muito mais, tem muito mais sentido considerar essas gravações como uma obra coletiva, porque ao fim e ao cabo, você não entrega o conteúdo isolado, você entrega em conjunto, e aí, de repente, nessa obra coletiva entram outros atores. Olha só como é complexo, como não é tão simples. Mas vocês não acham que nós deveríamos debater questões mais gerais? Não, direito de autor é muito complexo. Porque isso exatamente. Isso é uma particularidade. Não, mas eu acho que quando a gente traz para o âmbito da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, a gente dá luz a esses problemas, ou essas possibilidades, ou essas inquietudes, aí você pode chamar, a gente pode ficar aqui dando o nome que for, que eu tenho certeza, porque eu já pesquisei, pesquisa empírica, né, com os meus colegas ali do meu grupinho restritíssimo, e que eles não estão presentes para isso. Eles não estão com nenhum tipo de reflexão desses impactos, por exemplo. E os contratos de trabalho, Ivana, ainda que prevejam a educação à distância, o ensino à distância, eles não chegam a esse grau de previsibilidade, de regulação.
Aí a importância... Precisam contratar bons advogados, né, hein, Renata? Precisam contratar bons advogados. Porque é muito complexo. Concordo. As pessoas às vezes acham que é uma questão muito simples e é um direito muito complexo, justamente por ele ter essa natureza dúplice, né? Que tem os direitos de personalidade que podem estar a todo momento sendo elementos de limitação do exercício do aspecto patrimonial do direito. Então, esses exemplos que você deu são bastante interessantes e reais. Te convenci de ficar. Ivana, deixa eu só fazer um comentário aqui, geral. Ela não respondeu, peraí. O quê? Te convenci de ficar? Como? Estou perguntando se eu convenci de ficar. Se eu convenci você de ficar. Mas eu nunca pensei em sair. Eu nunca pensei em sair. É isso que eu queria dizer. Eu acho que o trabalho do grupo que busca contemplar é 100%, é 1000%. O meu receio é só na política governamental, no objetivo deles. Aqui com vocês, eu vou continuar. Eu acho nota 1000. Dentro do trabalho de formiguinha, o que a gente puder contribuir, isso é cidadania. Isso é fazer a diferença, independente de qualquer governo. Eu acho que isso é que faz um país caminhar. Eu estou com vocês, entende? Estou junto com vocês. Por isso que eu não tinha entendido quando a Renata falou que a Ivana não... Pois é, eu não entendi. Foi, Renata. Ô, Renata, que eu não entendi. Pede para sair. Não, sou sua fã, querida. Não, tô brincando. Pessoal, olha, só Roberto e Ivana, sim, certamente, né, uma conversa como hoje era interessante a gente ter essa questão, né, de coisas mais abrangentes, mas eu acho que foi muito interessante, né, e eu até peço, assim, pelo menos para mim foi, da gente pegar alguns desses casos que são mais pontuais, mas que são casos que eu sei que são de interesse de muita gente, dúvidas comuns, né? E a gente vê justamente a questão da complexidade e quanto que a gente... Imagina o seguinte, né? Tem advogados aqui, tem especialistas em inovação, propriedade intelectual. Eu fico me colocando na pele de alguém que é um professor que não conhece nem o lado do direito autoral, nem da propriedade industrial, e está nesse universo, ou então um gestor, o dono de uma escola, por exemplo, né? Então, dentro disso, Roberto, Ivana, todos os nossos colegas, aqui a gente está fechando essa etapa nossa da consulta pública da Estratégia Nacional de Propriedade Intelectual, mas o trabalho do nosso grupo, na verdade, mal começou, né, Renata? E a gente estava combinando ali para trás que era o quê? Organizadamente, com tempo que todo mundo não tem, levando em consideração as restrições, né, numa grande maratona, a gente começar a fazer as trilhas, a trilha do professor, a trilha do músico, a trilha do chefe de cozinha, do inventor, do startup, do empresário de startup, né, Sérgio Risola? Agora eu falei o seu nome, né? Pessoal incubado lá no CIETEC, como que sofre, né, Risola? Com as questões de propriedade intelectual ali. E aí, quando você fala, nossa, com o direito de propriedade industrial já estava sofrendo, agora que vocês colocaram esse monte de coisa do mundo dos direitos autorais, né? E ainda a gente fala de proteção sui generis daqui a pouco, a gente vai ficar mais doido ainda, né? Então, só para o comentário geral, né? Que esse nosso trabalho que a gente tem aqui é mais um capítulo, né? Dentro de uma história que a gente só está começando agora, de nós, como sociedade civil organizada, assumirmos a liderança de algumas coisas, né, Ivana? A gente não precisa esperar o governo colocar numa política disso, daquilo. A gente vai lá e faz. Então, bem nessa linha, né? A Luciana, agora eu gostei. A Luciana deu uma banana de cabeça assim, falou, é isso, né? É isso mesmo. É a gente. Mas assim, olha, pessoal, a gente está chegando aqui às 18 horas e 28 minutos. Roberto, eu sei que você tinha uma agenda, assim, para cobrir, assim, de um monte de assuntos. Eu não sei quanto que a gente, nessa nossa... né, disruptura que a gente fez, a gente conseguiu cobrir. Não, eu acho que, de uma forma geral, eu consegui explicitar bem os conceitos que precisavam ser integrados aqui, mostrados a vocês. É por aí, minha gente. Eu acho que foi muito claro e agradecer muito. Legal. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal.
sexta-feira, final do dia, tal. Ivana, você vai falar que reclamando que tem 21 pessoas, tal, diz daquilo. Cara, tem que falar, cara, tem 21 pessoas falando de direito autoral sexta-feira, 6 horas da tarde. Ivana, é comemoração aqui o negócio. Eu só tinha visto 12. Eu só tinha visto... Não, aumentou, deu cria o pessoal aqui, vai vindo. Fora os passantes, viu, que entraram e saíram. Eu vou pedir um favor aqui pro pessoal, né? Pessoal, assim como aconteceu na conversa com o Jorge Ávila e com a Wanda Scartezin, ficou um monte de assunto assim quente, né, para se discutir. Hoje deu para perceber quanta coisa a gente tem, né, do mundo dos direitos autorais também aqui. E aí, mas eu vou, para a gente meio que caminhando para o nosso encerramento, que a gente começou com um pequeno atraso também, eu vou pedir para que Roberto, Ivana, Renata, Luciana também, né? Balieiro, que eu sei que também é da área, né? Já também ficou com umas coceiras umas horas também, né? O Luciano queria falar, né? Olha só. Então, eu vou pedir para que os colegas, né, façam assim, palavras finais para a gente caminhar para o nosso... Não para o final dessa conversa, mas para o início de muita conversa sobre direito autoral. Com vocês, professor Roberto Mello. Obrigado, Henry. Eu quero agradecer muito a todos. Eu acho que foi muito legal a gente compartilhar ideias aqui. É muito triste a gente ver um cenário de destruição da cultura, seja nacional, seja internacional, que vem se prolongando já há alguns governos, né? Eu disse que o presidente Fernando Henrique foi o último que prestou atenção no que a gente dizia. O que a gente espera é que a gente consiga levar uma mensagem de positividade, mostrar que sem criação intelectual nós não somos nada, né? O mundo se dinamiza na medida em que os criadores são amparados. Quando você não tem isso, provavelmente você está fadado ao desastre cultural. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Roberto. Parabéns pela apresentação, né? Isso aí. Professora Ivana Cocrivelli. Só dizer que, para mim, tem sido uma experiência realmente maravilhosa, de aprender muito com vocês. E contem comigo. O que eu puder colaborar, eu estarei aqui com vocês sempre que eu puder. E eu acredito muito nessa iniciativa, viu? E parabenizo muito a dedicação de cada um em estar sempre nos horários combinados, participando. Acho que isso é exemplar. É o exemplo de Brasil que a gente precisa, né? É isso aí. Obrigado. Luciana Balieiro, você que não falou até agora aqui, Luciana, porque eu depois vou deixar a última palavra com a Renata Lisboa. Você conhece a Renata também, né, Luciana? Eu já percebi que você conhece. É bom, melhor deixar com ela a última palavra, né? Luciana Balieiro, para nós te escutarmos, o host, ele precisa abrir o microfone, não basta ele falar para você falar, né? Se ele não permite, né? Vamos lá, dá. Tá sem microfone, é isso? Aí, agora foi. Abriu. Boa noite a todos. Eu estava aqui morrendo de vontade de falar, mas excelente conversa. Tem muitos assuntos ainda para a gente falar. Espero que nos reunamos muito mais vezes. Adorei a doutora Ivana, doutor Roberto. E a Renata. A Renata é um grande amor que eu tenho, né, Rê? Ela é muito 10. Estamos sempre juntos. Muito obrigada, viu, a todos. Obrigado a você. Vamos lá discutindo. Então, vamos lá. Construindo, né? Construindo. Com vocês agora, minha amiga Renata Lisboa, que é 10 também, viu, Renata? Você é brava, tudo, mas é 10. Você chuta minha canela, mas você é 10, tudo bem. Quero agradecer a todos e para mim é uma honra estar aqui. Não é fácil, como para ninguém eu acho que é, né? E tem sido. Mas eu acredito que juntos a gente pode mudar o que a gente quiser. Seja política, seja condição social, seja o conhecimento. E eu concordo que o direito autoral é a criação do espírito humano, é o que move a sociedade. Sem essa criação e esse conhecimento, a gente não vai conseguir. Verdade. Perfeito, Renata. Parabéns. Bom, parabéns a todos. Eu vou pedir só um favor geral aqui, tá, pessoal? A gente faz normalmente no final das sessões, pede para todo mundo abrir as câmeras, tal, né? Para a gente fazer uma imagem mais bonita. Tá? Aí, ó, Leonardo, aí, ó, Tadeu Tatum, Gilberto, Gabriela Santos também ali, ó, Nicole de Moura, Kátia Yi,
O Gilberto, também, Gesil Sampaio deve estar escondido ali, né? Quase como sempre. Mas eu vou aqui, viu, fazer uma foto de tela aqui, né? Viu, Renata? Dá um joinha hoje lá, viu, Renata? Às vezes ela... É isso. Pessoal, então, mais uma vez, né? Aqui o Roberto também está mexendo ali na frente da câmera dele. Ali. Ô, desculpe, peraí. Não, tá parecendo aquela história lá né, na Rede Globo, assim, né, que fica aparecendo. Mas legal, pessoal, então, vamos lá mais uma vez, né? A gente já faz a nossa imagem aqui de tela, né? Bom, pessoal, moral da história, né? Mais um capítulo nessa nossa grande jornada de construir, né, um ambiente de propriedade intelectual, direitos autorais, propriedade industrial, tudo isso. Assim, vocês não imaginam, viu, Roberto, Ivana, Luciana, Renata, a honra que é, né, a gente se juntar com tantos colegas que a gente tem o prazer, depois de um tempo, de falar que são os nossos amigos, né? Então, viu, Roberto? Eu nunca tomei um café com você ainda, né? Verdade. Mas em Vamos breve, tomar. Tomaremos cafés aí, né? Não vou falar para a gente dançar forró, porque a minha praia é um pouco diferente, tá? Mas tomar café a gente toma, tá bom? Mas legal. Então, a gente então, vai ficando por aqui. E lembrando, tá? A gente tem o documento lá da carta que a gente vai encaminhar, as nossas contribuições para o Ministério da Economia, tá? Nos nossos grupos, né? Então, quem quiser ser signatário, só depois manda pelo WhatsApp ali, nome, posição e e-mail. Não precisa ser posição na empresa, pode ser e-mail até pessoal mesmo, só para a gente ter um endosso daquele nosso documento e falar que aquilo lá não saiu do nada, mas saiu do trabalho de muita gente interessada em colaborar com o nosso país, tá certo? Renata Lisboa, mais algum comentário? Clemente Ávila? Sejamos agentes da mudança que queremos ver na nossa sociedade. Nossa, é isso daí, né? Com essas palavras, né, inspiradoras de Renata Lisboa, são 18 horas e 35 minutos na capital federal do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Nos vemos semana que vem em assuntos a serem tratados, tá bom? Um grande abraço aí, pessoal. Abraço. Abraço. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.